Hoje é sábado, dia 3 de fevereiro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta semana do Tempo Comum e hoje a Igreja faz memória de São Brás. A missão é exigente e Jesus com os discípulos não conseguem tempo para descansar. Jesus percebe que são ovelhas sem pastor. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. A Palavra de Deus para meditarmos neste sábado é de Marcos, no capítulo 6, versículos de 30 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, temos assim poucos versículos que parecem apenas um conto, um acontecimento. Olha, os discípulos chegaram de missão, quando foram contar para Jesus, Jesus falou: vamos descansar, vamos tirar um dia de descanso e tal. Mas muita gente foi atrás de Jesus e pronto. Mas aqui, algumas lições muito boas para fortalecer a nossa alma, para fortalecer a musculatura da nossa alma. Depois da missão, Jesus e os discípulos procuram descansar e conversar sobre a missão realizada. Então, duas coisas aqui: descansar e conversar sobre a missão realizada. E a lição para nós, primeira, devemos fazer colóquios com Jesus acerca da nossa vida, trabalho e missão. Rezar não é só você sentar ou, se você estiver fazendo alguma coisa, rezar o terço, outras orações e novenas. Isso tudo é bom. As récitas de orações são importantes e dão um impulso na nossa vida espiritual. Mas é preciso que a gente faça colóquios com Jesus sobre a nossa vida, sobre o trabalho, sobre a missão que tem, sua missão de pai, sua missão profissional, a sua missão de mãe, em quaisquer realidade da sua vida, fazer colóquios com Jesus. O segundo ponto é sobre descanso e retiro. As duas palavras se unem aqui no texto bíblico para a gente entender e fazer uma leitura espiritual disso, né? Excesso de atividade desvia o coração do verdadeiro sentido. Por isso, como membros da igreja, a gente tem que descansar o corpo sim, nos dias de descanso, nos momentos possíveis para isso, para que a gente tenha a força mesmo até para rezar, né? Até para rezar, até para participar da vida eclesial. Tem muita gente que diz: não fui à missa hoje porque eu estava muito cansado, eu não participei daqui porque eu estava muito cansado, esgotado. Então o descanso também favorece
a nossa vida espiritual, a nossa participação eclesial. E aí, disso nós também tiramos a questão do retiro. Como é importante que a gente possa fazer, havendo oportunidades, retiros espirituais, porque isso ajuda a refazer as forças espirituais. Ninguém pode cuidar dos outros se não cuidar de si mesmo. Essa expressão é muito importante e bonita e serve também para a nossa vida espiritual. Como que nós podemos ser testemunhos de Cristo, do Evangelho, se a nossa vida espiritual vai se acumulando de tal maneira que nós estamos cansados mesmo de ser cristãos, de ser de Deus, de participar da vida eclesial, né? Então é com equilíbrio, né? Porque senão também se quer descansar toda hora, isso aí se chama preguiça e não de fato um descanso necessário. O descanso, aqui sobre o descanso também precisamos pensar numa outra coisa dentro dessa espiritualidade para a vida prática. O descanso, ele deve ser santificado. Não é porque eu estou de descanso que eu posso viver como se não fosse cristão. É preciso dedicar tempo ao descanso, à família, ao sono e ao lazer. E santificar tudo isso. Isso não é capricho, não é luxo, é necessário, né? Porque esgotados se faz menos e às vezes até mal feito. Seja no termo de fazer, mas no de viver também. Uma pessoa esgotada, ela não reza, ela não serve ao reino de Deus. Ela fica mais atrapalhando ou se atrapalhando do que fazendo. Então, Jesus, mesmo no descanso, ele também é capaz de ajudar, de acolher, de ensinar e de curar. Daí também não é porque eu estou descansando que eu não vou rezar, ou que eu não vou ajudar alguém, que eu não vou fazer algo, né? Mas é o equilíbrio necessário. E hoje somos chamados também a pensar e rezar por aquelas pessoas que têm a missão de cuidar dos outros e que às vezes não conseguem nem cuidar de si, estão esgotadas física, psicológica e até espiritualmente. Sobre também o descanso, o Catecismo da Igreja Católica, quando fala do domingo, o dia do Senhor, fala como nós devemos viver esse dia do Senhor, na paz do descanso, de visita familiares, de obras de caridade, de vivência do Evangelho. Rezemos. Senhor Jesus, o Senhor disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queremos te pedir hoje que nós possamos encontrar descanso contigo. E com a tua presença, Senhor, também conseguir favorecer meios para que na labuta do dia a dia, no trabalho intenso da obra do teu reino, a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito estejam descansados para que possamos fazer muito mais. Na nossa oração hoje também, pedimos, Senhor, e colocamos nas tuas mãos tantas e tantas pessoas que estão cansadas, que estão angustiadas, que estão com o corpo, com a mente, com o espírito pesado, porque tanta coisa pesa sobre elas, tantas preocupações, tantas angústias, tantas dúvidas, tantas coisas. Coloca, Senhor, tua mão, segura-as pelo teu braço, teu ombro de pastor. Cuida para que elas não desfaleçam, não desanimem, não percam a força de viver. Ainda mais, Senhor, pedimos também por todos aqueles que cuidam dos outros, dos doentes e outras categorias, para que eles sejam fortalecidos e abençoados nesta missão. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte
seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.